Graça e paz, mulheres abençoadas. Passando aqui para trazer uma reflexão sobre Maria, mãe de Jesus. Hoje é um dia muito especial, hoje é sexta-feira da Paixão, hoje é o dia que nós relembramos a morte de Cristo, o sacrifício dele por nós. Foi por causa de Jesus, por causa da morte dele, que nós fomos reconciliados a Deus. Todos aqueles que creem, que recebem esse sacrifício, que vivem uma vida com Cristo, todas essas pessoas que caminham por Jesus, porque Ele é o caminho, todas as pessoas que caminham por Jesus, elas são conectadas, elas são religadas novamente a Deus, porque o pecado nos separou do Pai. Amém? Então hoje é um dia muito especial, hoje é o dia de celebrarmos a morte de Cristo. Como assim celebrar a morte? Não é dia de se entristecer? Não, é dia de se alegrar. Lembrando que hoje nós relembramos a morte e domingo nós celebraremos a ressurreição de Cristo. Mas hoje, em especial, eu não quero falar de Jesus. Estranho isso, né? Hoje, sexta-feira da Paixão, e eu não quero falar de Cristo. Eu quero falar de Maria, a mãe de Cristo, a mãe de Jesus. Uma mulher a qual eu sou extremamente admiradora, sou apaixonada por Maria. Eu não adoro Maria, porque Maria não é digna da minha adoração, nem a adoração de ninguém, porque Maria era uma mulher extremamente carnal, humana, mas ela foi agraciada por Deus para ser a mãe de Jesus, para cumprir o propósito de Deus através da vida dela. Amém? Então eu vou ler um texto aqui rapidinho, bem conhecido, e eu vou mencionar outros, porém eu não quero ler para nós ganharmos tempo, para o vídeo não ficar tão extenso, ok? Então vamos lá. É Lucas 1, a partir do versículo 26. Diz assim: no sexto mês, esse sexto mês está se referindo à gravidez de Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista, certo? No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida, dará à luz a um menino e lhe dará o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre, e o seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamada de Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses a sua prima Isabel, aquela que se dizia ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Maria disse: sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário, que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Aqui nós vemos que o anjo Gabriel aparece para Maria e diz para ela que ela vai ficar grávida e o filho dela será chamado Jesus, que ele será o Filho de Deus. Maria pergunta: mas como pode ser isso se eu sou uma virgem? Ele diz, o anjo responde, que a sombra do Altíssimo, que o poder do Altíssimo virá sobre ela e ela ficará grávida e o nome dessa criança vai ser Jesus. Então Maria diz para ele, para o anjo, que aconteça em mim tudo aquilo
que for a vontade de Deus. Então nós vemos aqui Maria, ela aceitando um desafio, né, algo surreal, algo inédito, algo que não se tinha ouvido falar ainda. Ninguém, mulher nenhuma, fica grávida sem ter relação sexual, sendo virgem. Então aqui Maria aceita o desafio, ela diz para o anjo: eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo que for necessário. Maria, ela não pensou nas consequências. Maria, ela não pensou que ela era uma jovem que estava noiva, que José provavelmente não acreditaria naquela história, que ela poderia ser acusada de adultério e ser morta em apedrejamento. Maria não pensou em nada disso. Maria, ela se prontificou a fazer a vontade do Senhor. E aqui eu já quero deixar um recado da parte de Deus, né, que nós precisamos nos prontificar à vontade de Deus. Nós não precisamos ficar debatendo, questionando. Se Deus mandou, Ele garante. Depois a gente vai continuar lendo, né, e nós vamos descobrir que Maria conta para José o que aconteceu. José não acredita e José acha por bem deixar Maria, né, que ela que arque com as consequências do erro dela, porque ele não queria ter parte naquilo, ele não queria que nenhum mal acontecesse com ela e ele fosse, né, uma ponte para o mal na vida dela. Então ele decide deixar Maria, mas à noite um anjo aparece, se não me engano, em sonho para José e diz para ele o que aconteceu, que o fruto do ventre de Maria era uma obra do Senhor, e José volta atrás, se casa com Maria, porém ele não tem relacionamento nenhum com ela até que Jesus nasce. Aqui em Lucas 2, nós vemos que o governador, né, o imperador, ele decide fazer um censo, e para a pessoa fazer isso, ela precisava ir à sua cidade natal. Então, José e Maria, eles tiveram que viajar para Belém, para que eles fizessem esse censo lá na cidade deles. Lógico que isso fazia parte do plano do Senhor, para que a palavra se cumprisse, né, que Jesus nasceria em Belém. Ok, chegando ali, por conta desse censo, por conta de muita gente na cidade, não tinha vaga, não se achou vaga nas hospedarias, nos hotéis, digamos assim. E Jesus decide passar a noite, né? Ou Jesus leva Maria para uma estribaria, talvez ela já tivesse com dores de parto, não sei. E Jesus nasce ali, né? Enquanto Maria está dando à luz, enquanto Jesus está nascendo, Deus, ele decide enviar um anjo para alguns pastores que estavam guardando as suas ovelhas. O anjo aparece para esses pastores e diz que Jesus havia nascido. Aqui em Lucas 2, no versículo 9, diz assim: de repente um anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados de glória. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse ele, eu lhes trago boas notícias de grande alegria, e isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Então aqui o anjo aparece, né, para dizer para os pastores que Jesus havia nascido. Aqui no versículo 15... Não, no versículo 14... Não, gente, 13. No versículo 13 diz assim: de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando a Deus e cantando. Nessa ocasião, o anjo está falando ali com os pastores, vem um exército de anjos e cantam, né? Adoram a Deus pelo nascimento de Jesus. Os anjos vão embora, os pastores correm para onde o anjo tinha dito que Jesus estaria. Chegando lá, eles contam, né, para Maria e para José que o anjo apareceu para eles, disseram que Jesus, o Salvador, tinha nascido e que Deus enviou um exército de anjos que cantaram, celebraram o nascimento de Jesus. Aqui
No versículo 19 do capítulo 2 diz assim: Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração e muitas vezes refletia sobre elas. Né? Maria ficava pensando no que o anjo tinha dito, o anjo Gabriel disse para ela que ela engravidaria, que ela seria mãe do Salvador. Aí agora vem esses pastores enviados por Deus, que o anjo apareceu dizendo que o Salvador tinha nascido, que um exército de anjos tinha descido e celebrado o nascimento de Jesus. Então Maria ficava pensando, meditando nessas coisas. Eles voltaram para a cidade deles e no 8º dia Jesus foi levado ao templo para ser apresentado, porque era lei. Todo primogênito tinha que ser apresentado, tinha que ser consagrado ao Senhor no templo. E eles levaram Jesus para ser apresentado. Naquele dia, aqui o versículo 25 diz assim: naquele dia um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Ele era um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo. Ele vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. E se a gente continuar lendo, nós vamos ver que naquele dia ele é impulsionado pelo Espírito a ir ao templo. Deus tinha feito uma promessa para ele que ele não ia morrer sem ver o Salvador. E naquele dia ele foi, né, para a igreja, digamos assim, ele foi ao templo. E chegando lá, ele está lá fazendo as orações dele, e de repente ele vê, né, Maria e José entrando com Jesus nos braços, e ele se alegra na hora. Deus revela para ele que aquele era o Cristo, né? E aí ele diz, né, no versículo 29, ó soberano, agora já pode despedir o seu servo em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a sua salvação. A salvação que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ou seja, ele fala: Senhor, agora eu já posso morrer, eu já posso ir embora porque eu já vi o Salvador. A promessa do Senhor já se cumpriu na minha vida. E ele ainda diz mais: ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações e será a glória do seu povo Israel. Aqui, olha esses versículos que eu vou ler agora, prestem bastante atenção. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se diziam a respeito de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esta criança será rejeitada por muitos em Israel, e isto para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição, mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados, e a tristeza, como uma espada, atravessará a sua alma. Aqui esse servo de Deus, Simeão, ele diz que Jesus, ele seria motivo de muita alegria, mas ele também seria muito desprezado, né? Que Deus revelaria para ele o coração, os mais profundos sentimentos do coração do homem, né? Seria revelado para Jesus. E no finalzinho do versículo 35 diz: e a tristeza, como uma espada, transpassará a tua alma. Eu fico pensando como terá sido para Maria, né, pensar nessas coisas. Ela estava com um bebezinho ali de 8 dias nos braços e tinha um profeta dizendo que o filho dela sentiria tanta tristeza que seria como uma espada atravessando a alma dele, que ele seria amado por uns e desprezado e odiado por outros. Então não deve ter sido fácil ser Maria, não deve ter sido fácil ser a mãe de Jesus. Amém? Então que a gente possa meditar no quanto Maria pode ter sofrido, mas ela cumpriu o papel dela, ela cumpriu a missão dela. Aí nós continuamos a leitura e nós vemos que aos 12 anos Jesus, ele vai adorar a Deus, né? Ele vai para o templo com seus pais. Eles fizeram uma viagem para ir até o templo de Jerusalém e eles fazem o que eles tinham para fazer lá e eles voltam. Na volta tá todo mundo ali reunido, era caravanas que ia para Jerusalém, então tinha muitos parentes, tinha muitos amigos, e eles vão que caminham e de repente José e Maria sentem falta de Jesus. Jesus não tá por ali, eles procuram, não encontram Jesus, e aí eles decidem voltar para Jerusalém.
Aqui no versículo 46 do capítulo 2, diz assim: 3 dias depois, eles finalmente o acharam. Ele estava no templo sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todos admirados com seu entendimento e com suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali, tão calmamente. Filho, disse Maria, por que fez isso conosco? Eu e o seu pai estávamos desesperados procurando por você em toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou Jesus. Não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então voltou para Nazaré e ele obedecia a eles, né? Jesus era um filho obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Assim Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. Aqui nós vemos Jesus com 12 anos, ele vai para Jerusalém com seus pais, os pais deles voltam e não percebem que Jesus ficou em Jerusalém. 3 dias depois, eles voltam e encontram Jesus no templo. Gente, imagina a angústia de Maria, de José, né, pensando o que aconteceu com esse menino. Imagina Maria pensando: meu Deus, o meu filho sumiu, mas ele não é só meu, ele é teu. Imagina Maria orando por Jesus, né? Meu Deus, cadê o meu filho? Ou não, quer dizer, Jesus, Deus, cadê o seu filho, Jesus? Eu acho que para Maria havia um turbilhão de pensamentos passando na mente dela. O que vai ser de mim? Eu não sei aonde está o meu filho, eu não sei onde está o Filho de Deus. Mas enfim, eles chegam no templo, encontram Jesus calmamente, né, discutindo assuntos profundos com os mestres da lei. Né? E José e Maria, eles ficam admirados de ver a postura de Jesus diante daqueles homens sábios, né, tão entendidos. E Maria pergunta: meu filho, por que você fez isso com a gente? A gente estava te procurando, né? A gente estava desesperado. E eles assim: por que é que vocês estavam me procurando? Será que vocês não sabem, né? Em outras palavras, será que vocês não sabem? Será que vocês não entenderam ainda que foi para isso que eu nasci? Que eu vim para cumprir o propósito do meu pai e na casa dele é onde eu devo estar? Então nós vemos assim Jesus dando uma resposta assim bem clara, né? Mas no momento Maria ainda, eu acho que, né, devido ao transtorno ali, né, o que ela passou nesses 3 últimos dias que está relatando aqui, talvez isso tenha impedido deles entenderem. Né? E mais para baixo a gente vê que eles voltaram para Nazaré, né, no versículo 51. Eles voltaram. Isso mesmo, eles voltaram para Nazaré e no versículo 51, né, parte B, diz assim: e a sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Que todas essas coisas, tudo que ela via Jesus fazendo, tudo que ela ouvia as pessoas falar de Jesus, a questão do nascimento, né, de como Jesus veio, de como ele foi gerado, o que o anjo falou para ela, o que os pastores testemunharam, né, do acontecimento ali com o anjo e depois com o coral de anjos. Ela guardava no coração a lembrança de quando ela chegou na casa de Isabel. Isabel estava grávida de 6 meses de João Batista. E quando Maria chega, que sauda Isabel, João Batista mexe no ventre de Maria. Né? Então ali houve uma visitação do Espírito Santo. Quando João Batista, na barriga de Isabel, ele ouve a voz de Maria. Ele sabia que o Salvador dele, né, estava chegando. Então é impressionante, né? A gente fica maravilhada de ouvir isso. Imagina para Maria. Maria era mulher, Maria era humana. Então Maria meditava, Maria pensava nisso. A partir daí a gente não vê mais falar de José. Eu suponho que José faleceu, que Maria ficou viúva. E aí eu quero ir para a crucificação. Né? Imagina Maria tendo que ver Jesus passar por tudo aquilo,
Maria, como mãe, ela conhecia a integridade do filho dela, sabia de tudo que Deus tinha falado sobre ele, que ele seria o Salvador, né? E tantas coisas, e da sabedoria, da diferença que o filho dela fazia na sociedade. O filho dela até então, né, sempre fez o bem. Até então não, né? Jesus, ele sempre fez o bem. Ela nunca se decepcionou com ele. Então, para Maria deve ter sido muito angustiante ver o filho dela passar por aquilo. Aí eu venho com a pergunta: será que nós estamos preparadas para ver nossos filhos passar por algumas adversidades? Então, o recado que eu vim deixar hoje é que Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Maria foi agraciada por Deus, escolhida para ser a mãe do Salvador. E mulher é osso. Eu volto a dizer que mulher é osso, mulher é estrutura, mulher é suporte. E Deus, Ele nos capacita, Ele nos dá estrutura para nós passarmos o que for necessário para que os propósitos do Senhor se cumpram. Né? Então, assim, Maria, ela suportou com a graça de Deus, e nós precisamos suportar também. Nós podemos ter na nossa casa instrumentos de Deus. Você já parou para pensar que você pode ter um filho que é um missionário, que é um grande pastor, um grande pregador da palavra de Deus? Você pode imaginar que o seu filho pode ser parte, né, pode ser o protagonista do avivamento que está por vir? Que a sua filha pode ser uma grande missionária, uma obreira, né, uma mulher de Deus, uma pastora? Então não desista do propósito de Deus para sua casa. Maria, ela suportou tudo aquilo que ela viu. Então, suporte também, seja participante do projeto de Deus na terra. Satanás, ele sabe do que Deus tem para nós. Quando Jesus nasceu, o rei decretou ali que todos os meninos deveriam morrer, né? Todos os meninos nascidos ali naquela região deveriam morrer. A mesma história aconteceu anos antes com Moisés. Moisés, ele também, né, correu o risco de morte por conta de um decreto, por conta de uma lei que os meninos deveriam morrer. Tudo isso por quê? Porque Satanás sabia do propósito que Deus tinha através da vida de Moisés. Satanás sabia o propósito que Deus tinha através da vida de Jesus. Moisés, ele foi o libertador do povo de Israel. E Jesus é o nosso libertador. Então, Satanás, ele faz de tudo para impedir que os propósitos de Deus se cumpram. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos posicionar. Eu falei no outro vídeo que mulher é osso, que mulher é estrutura. Né? Eu falei no outro vídeo sobre Ezequiel, que nós estamos num vale de ossos secos, que às vezes nós somos osso, às vezes nós estamos como profeta. Então, seja profeta, se posicione na sua casa, declare vida, declare libertação, declare salvação na vida do seu marido, dos seus filhos. Não importa onde os seus filhos estão, não importa se eles estão perdidos, se eles estão nas drogas, se eles estão no homossexualismo, na prostituição, no alcoolismo, né? Quantas adversidades nós estamos vendo jovens passando, mas nós precisamos de mães que se posicionem, mães que orem, mães que declarem a salvação do Senhor sobre esses filhos. Seja um instrumento de Deus, né, na sua casa, e profetiza na vida dos seus filhos. Deixa Deus te usar, deixa Deus fazer na sua vida e através da sua vida aquilo que Ele tem preparado. Não se apegue àquilo que você está vendo, não se apegue às mentiras de Satanás. Fique com aquilo que Deus te falou. Maria, ela tinha inúmeras promessas de Deus, ela meditava naquilo o tempo todo, que o filho dela era o Salvador, era o filho de Deus. Ela pensava naquilo o tempo todo e ela viu o filho dela morrer.
Talvez você tenha uma promessa na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida do seu esposo. Talvez você tenha promessas, Deus já falou com você de várias formas e talvez você esteja vendo isso morrer, como Maria viu Jesus morrendo. Talvez você esteja vendo o seu filho sangrando, né, no pecado. Talvez você esteja vendo a sua família como um vale de ossos sequíssimos, né, como osso seco nesse vale. Mas não se atente para aquilo que você está vendo. Profetiza vida, declare a palavra de Deus, creia nas promessas do Senhor para a sua vida, para a sua família. Maria viu, na sexta-feira, Maria viu Jesus Cristo morrendo, Jesus sendo crucificado, dilacerado, mas ao terceiro dia ela viu Jesus ressuscitado, ela viu a promessa de Deus se cumprindo na vida dela, na vida do filho dela. Então profetiza, creia, porque Deus não é homem para que mintas e nem filho do homem para que se arrependa. Sexta-feira Jesus morreu, mas no domingo de manhã Jesus ressuscitou. Então profetiza, aquilo que está morto na tua vida, na tua casa, Deus vai ressuscitar, porque Ele é fiel. Então receba essa palavra no teu coração, se posicione, ore pelos seus filhos, declare vida sobre os seus filhos, declare as promessas de Deus se cumprindo na vida deles. Não amaldiçoe seus filhos, não diga que eles não valem nada, que eles só traz vergonha, que eles só traz desgosto. Não declare essas palavras. Profetiza na vida dos seus filhos, ame os seus filhos. A palavra do Senhor diz que sem amor nada vale. Então ame os seus filhos, traga os seus filhos para perto de você. Não seja conivente com o pecado deles, mas ame eles, porque Deus ama o pecador. Então ame os seus filhos, ore, profetize, declare sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sopra o espírito de vida nessa casa. Amém? Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele ressuscitou para que tenhamos vida e vida em abundância. Fique com essa palavra e haverá ressurreição na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E creia que na sua casa tem grandes homens de Deus, tem projeto de Deus para ser realizado na sua casa e através da sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todas vocês, mulheres. Não se esqueçam que mulher é osso, mulher é estrutura, e o Senhor, Ele nos fortalece. Amém? Que o Espírito de Deus sopre em vocês e nos seus lares, em nome de Jesus. Paz seja com todas e um forte abraço.